Estamos começando mais um episódio do SBcast, o podcast de Santa Branca para o mundo, no oferecimento de Imóveis Lemix, Basquete Santa Branca, Adesivarte, Comunicação Visual e Padaria e Confeitaria Sol Nascente. O negócio é o seguinte, Alexandre, hoje veio, Você viu, né? A Marilza não quis por enquanto não, porque ela tá meio envergonhando, tá meio acanhada. Tá meio né? tímida, é. A nossa convidada tá meio acanhada. Mas olha, tinha uma torta ali que eu falava pra você, fazia tempo que palmito e tudo mais. Eu gosto, viu, Claudinho? Coisa boa, né? Tinha que parar com isso, viu? Agradecendo de novo ao carinho do Alexandre, da Cláudia, do Roberto. Do Roberto, que tá lá junto, que sempre atende a gente muito bem. Quem quiser tomar um café expresso muito gostoso, de qualidade, Padaria Sol Nascente. Quem quiser eu comprei esse final de semana, o Claudio Mendes, você gosta daquela gelatina toda colorida? Com creme branco. Eu comprei esse final de semana lá, um espetáculo. Um espetáculo. Então, se você quiser comprar coisas gostosas, muito bem feitas, tem algumas coisas ainda direto da fazenda, direto da roça. Eu vi. Produtos orgânicos. Que ele está trazendo lá do Engenho Velho, lá da mãe dele, né? A dona Cida ainda faz uma coisa ou outra lá, então eles ainda, o seu Toninho, eles trazem da roça para a cidade e vendem algumas coisas. Então, quem quiser ter uma experiência, né, diferente, tomar um café gostoso, vai lá na Padaria Sol Nascente lá. E aproveita, né? E aproveita. E aproveitando a deixa, Lê, no dia 11 de outubro, não podemos esquecer aí do The Beatles Cover, né? A Agenda 4 Produções está promovendo aí esse evento, esse show aí do Beatles Cover aí, lá na Chácara Santa Rita. Exatamente, acho que vale muito a pena, vai ser um dia muito especial, são mesas, né? Então, um som gostoso, é uma banda muito boa, uma banda que, se vocês puderem entrar no Instagram deles lá e dar uma olhada, eles fazem muito show por aí, então é uma banda já conhecida, não vai ser novidade para ninguém, não, a qualidade do show. E também, o Claudemir, a gente podia falar também do jantar dançante que vai ter do Contour. Do Contour, Do exatamente. Contour. Fomos convidados, Os né? convidados vão estar lá cobrindo, né? Cobrindo esse evento, trabalhando, né? Claro, Trabalhando. Os caras conseguiram fazer no jantar dançante, É verdade. que vai ter um cardápio excepcional, lá, uma delícia. E nós vamos estar trabalhando, né? Poxa vida, hein, Vai ser cara? legal, vai ser muito Vai bom. ser legal. E para quem quiser, eu acho que quando esse programa for ao ar, não sei se dá tempo ainda do pessoal comprar? Dá tempo. Vai dar tempo, mas ó, se não der tempo, se o programa for aí, corre atrás. Mas legal. E ainda com relação ao The Beatles Cover, né? Hoje eu recebi a informação dos produtores aí que o primeiro lote já vai virar. Já vai virar. Já vai virar e já vai aumentar o valor também dos convites, das mesas, né? Corre atrás, gente, corre atrás, senão vai perder e depois vai ficar reclamando, né? Vai ficar reclamando. E detalhe, o estacionamento lá, eu fui esse final de semana numa festa que teve lá, o estacionamento era pago. No Beatles Cover não vai ter pagamento de estacionamento, quer dizer, tem gratuidade de estacionamento. Já vai. E detalhe, se eu não me engano, é Chopp Brahma da Shopee que vai ter lá, hein? É mesmo? Chopp Brahma da Shopee. Então, olha, para quem Não gosta de acredito. tomar um chopp, aproveita também que é o Chopp da Shopee que vai estar lá, Muito viu? bom. Então não percam essa oportunidade de participar desse evento muito legal lá na Chácara Santa Rita. Bom, recado dado, né? Recado dado. Tem mais alguma coisa? Não, só isso. Não? Não tem arraiado Não tem arraiado. Não tem não, né? Eu gosto desse arraiado, né? Acho muito legal isso. Bom, então vamos lá, né? Vamos trabalhar então. Hoje nós temos a honra de receber a professora Marilza dos Santos, que soma mais de 30 anos de dedicação à educação inclusiva, alfabetização e também vive a maternidade de um lindo jovem com múltiplas deficiências e autismo. Marilza, seja muito bem-vinda, Marilza. Obrigada. E, Marilza, a gente pode começar já perguntando? Pode começar? Então vamos lá. Posso me apresentar primeiro? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Então, eu sou a Marilza dos Santos, né? Estou de cabelo amarrado, estou de blusa verde, calça preta, uso óculos e sou de cor branca. Legal. Muito bem. Muito bem. Essa é uma apresentação porque às vezes técnica. tem pessoas visual, né? Perfeito, deficiente visual. Não tínhamos pensado nisso, hein? Pois é, acho que vamos adaptar agora os próximos episódios. De fazer uma descrição desse jeito, visual.
Isso aí. Bom, Começando cara, por hoje. começando hoje. Vou... Você quer se apresentar, Claudio? Sim, claro. Porque Eu tem pessoas que não Sim. enxergam e Só precisam. estão escutando lá só estão escutando, ouvindo o SBcast no no Spotify. Spotify. Que legal. Bem, eu sou o Claudemir Santana. Eu estou vestindo uma camiseta preta com um detalhe com o logo do SBcast, uma calça clara. Uso óculos, cabelos já não são mais pretinhos, são grisalhos, né? E é isso a minha descrição. Bom, eu sou o Alexandre, sou amigo do Claudemir que está aqui do lado. Eu também estou trajando uma camisa que é o nosso uniforme de trabalho, que tem um logotipo do SBcast, que tem umas montanhas que representam Santa Branca. Tô meio grisalho já também, que esse mês eu faço 50 anos. Já comprou meu presente, Claudemir? Esse mês? Esse mês, dia Rapaz, 30 de setembro, é meu aniversário de você 50 tá anos. velho, hein? Então eu já tô velho, como diz o Claudemir, para quem não tá me vendo, o cabelo já começa a ficar grisalho. Tô meio acima do peso, mas vou voltar a fazer basquete aí já para dar uma emagrecida. Então, só para vocês entenderem visualmente, sou branco, Maísa? Branco? Você Tô ali, né? Mas depois cor branca. cor branca e sou um cara mais alto, assim, não parece que quando eu tô sentado, mas eu sou bem, ó, tenho 1,80 m e tanto aí, tá? Ô, legal isso aí, viu, cara? Pois é, vamos. Obrigado, Marilson. Obrigado, Olha, a gente sempre aprende putz, alguma coisa grilo, hein? com os nossos Que convidados. coisa boa. Eu não tinha entendido. Eu falei, nossa, uma descrição técnica. Aí eu, rapaz, que Porque, coisa. a gente faz, Santa Branca dá a oportunidade de a gente fazer o fórum, né? Então você vê as pessoas se apresentando, porque tem a Libra, né? Que Sim. tem quando vai falar, e tem o cego visual, né? Uhum. Então, como ele não vai saber só a sua voz, ele tem que saber como que você é, Perfeito, né? perfeito. Legal. Pô, que Bom, coisa. obrigado pela dica. Bom, vamos começar então, Marilza, a falar da Marilza do começo lá. Como é que foi sua infância, Marilza? Você morou em Santa Branca, é daqui? Me conta um pouco Da minha vida. da sua vida e o que te levou a escolher esse caminho da educação? Então foi assim, eu com 14, 15 anos eu saí de Santa Branca, né? E fui morar em Marília. Primeiro morei no Espírito Santo do Pinhal. Então, eu conheci a irmã Maria Aparecida do Sagrado Coração de Jesus, né? E fui, eu queria ser freira. Daí eu fui, estudei, né? Aí eu fiz o magistério, né? Morei quase 11 anos fora, né? Vinha de vez em quando ver minha mãe. E aí, quando eu me formei, eu falei assim para as irmãs: "Aí eu acho que eu vou passar um tempo com a minha mãe", né, a gente era nova, não tinha muita naquela época não tinha muita experiência, assim, né, igual os adolescentes que hoje tem questiona, né, então a gente não tinha celular, não tinha nada. Então as pessoas pouco tipo assim, dominava a gente, né, assim, não de coisas ruins, mas assim, o que você pode fazer, o que você não pode, né. Uhum. Aí eu vim, comecei daí a primeira, como eu já tinha feito o magistério, aí eu fui trabalhar no Serrote, né, no estado em 93, Na escola do Serrote. lá do Serrote, né. Então era do estado, eu trabalhei uns 2, 3 anos, depois eu fui para o Benedita, também para o estado, que você pegava por pontuação, né. Uhum. Depois em 98, a prefeitura municipalizou, como é que estava, no início da municipalização. Aí nós começamos a trabalhar de contrato. Aí quando foi em 99 teve o concurso, né, nós passamos, só que ainda não tinha esse negócio de inclusão, era só aula normal, né. Aí depois que começou a introduzir, né, a sala especial, só que em Santa Branca eu trabalhei, assim, como professora dito normal, em sala regular, e passou um tempo, daí fez o AEE, né. E eu agradeço muito a Valéria, né, O que é o AE? Desculpa. educação especializada, né, pra criança, assim, é contraturno. E eu tive uma professora muito maravilhosa, que é a Valéria Guzman, né, Nervoso. a mulher do Marquinho, né, do Marcos, Marquinhos. é. Então ela era a nossa coordenadora no AEE, e a gente aprendia muito, sabe. Então ela incentivava a gente a fazer curso de Braille, né, ela fez curso de Libras, e aí, que eu fui trabalhar no AEE. Só que daí trabalhei antes disso, eu trabalhei na SESP, pela prefeitura. Começou a trabalhar na CESP, assim, como se eu fosse uma sala de aula. Trabalhei com a Janete também, e daí eu fiquei grávida, né. Eu já tinha minha filha Eduarda, depois eu fiquei grávida,
e eu estava na CESP, né. Daí eu fiquei meio assim, trabalhando com criança, tudo lá, né. Aí eu voltei a prefeitura não quis mais que ficasse na CESP, aí a gente foi atribuída, eu fui para o Benedito. Não, para o Palmira, Uhum. né. E nessa época, assim, eu estava empolgada, porque eu queria, né, eu tinha minha filha já estava com uns 5 anos, falei: "Ah, eu quero ficar grávida, né". Aí fiquei grávida. Ah, eu não bebia, não fumava, mas trabalhava constantemente. Aí quando foi eu tinha marcado um exame no dia 22 de agosto, assim, para ver como que estava a criança, tudo, né. Aí eu cheguei, assim, toda feliz, né, eu estava no 8º mês. Aí quando chegou nesse dia fiz um exame, tudo, aí a médica falou assim: "Você tem que passar com o doutor lá". Falei: "Ai meu Deus", fiquei assim meio preocupada, né. Aí ele falou assim para mim: "Olha mãe, a senhora tem que fazer uma cirurgia de emergência, porque seu filho não está se alimentando, né". E eu fiquei assim: "Mas não doutor, eu vou comer mais, vou me alimentar". Ele falou assim: "Não, ou você faz a cesárea ou você vai perder o bebê". Nossa. E eu não tinha levado roupa, não tinha levado nada, né, fui com a minha mãe e meu tio no fusquinha ainda, né, Uhum. fui só para fazer o exame. E quando chegou para fazer esse exame, a primeira coisa você fica perdido, né, o que será que está acontecendo com o bebê, né. Aí faz exame disso, faz exame aquilo, aí eu fiz a cesárea. Aí quando a criança nasceu, ele nasceu prematuro, de 8 meses, né, Uhum. teve que ficar internado no São Francisco. Aí foi uma luta, porque assim, a mãe, ela quer pegar o filho depois de 3 dias, né, eu já tinha arrumado o quarto, já tinha as coisas, né, preparado e não, o médico falou assim: "Não, ele vai ter que ficar", né. A mãe vai para casa e Então eu vim, daí os 3 dias eu fiquei. Aí daí ele teve que ficar na UCI. Primeiro ele ficou na UTI, é uma semana, né, Uhum. pra Para ver como que estava o andamento, tudo, né, depois ele foi para a UCI. A UCI era um lugar que a criança vai aprender, assim, com a enfermeira, vai aprender, mamar, né. E eu para mim era tudo novidade, porque, assim, eu fiquei sem chão, porque até naquele momento ele só estava internado por causa da tinha nascido prematuro. prematuro. Só que conforme foi passando, aí toda vez eu ficava observando, né, daí depois desses 3 dias eu fui embora para minha casa, aí toda vez eu tinha carta, mas não sabia dirigir. Aí tinha que ficar pedindo para o meu marido, ficava pedindo para o meu irmão, né, e foi um tormento 30 dias, né. Ele ficou, uma semana na UTI e o restante na UCI. E assim, você tem que ensinar a mamar, eu não conseguia mamar, ele ficou na sonda, né. E aquele era desespero, até naquele momento, você não sabe o que vai acontecer com a gente, né. Aí depois de 30 dias, ele recebeu alta e lá no hospital tinha um exame que você faz na audição da orelhinha. Uhum. Aí a médica falou assim para mim assim: "Então mãe, a senhora vai ter que fazer, porque provavelmente ele não escuta". Aí foi outro baque. Daí eu fiquei até assim meio falei: "Meu Deus", eu fiquei com raiva até de Deus, olha, me preparei, não fumei, não bebi, né, e você passa com uma psicóloga quando a criança fica aí a senhora eu chorava e falava para a psicóloga: "Mas o que que eu fiz de errado para ele não ser assim?". Aí ela começava a orientar, né, e tinha outras mães também que tinha nessa equipe dessas mães, tinha mãe que tinha, uma criança que tinha síndrome de Down, tinha uma mãe que a boquinha nasceu defeituosa, né, foi um baque, a gente estava assim, sem chão. Aí tomou a vacina no hospital, tudo, quando deu 30 dias, ela quase 30 dias liberou. Aí fiquei feliz, fui embora para casa, mas eu tinha que fazer o exame da orelhinha. Aí daí desse momento foi, assim, muito difícil, porque você eu trabalhava, né, só que estava de licença, eu tinha uma menina de 6 anos, né, minha mãe me ajudou muito nessa época, eu me sentia, assim, uma velha, sabe, eu fiquei acabada, porque, né, a minha criança não sabia mamar, né, eu sofri, porque como que eu vou dar mamar para uma criança, né. E fui passando, sabe. Daí fui tentando superar. Daí eu fiz como que fala? Eu fui fazer registrar,
Ainda registrei ele como José sem acento, porque, né, Uhum. José lá. Aí foi muito difícil, sabe. Aí daí e foi crescendo, voltei a trabalhar, minha mãe me deu muita força, só que eu fiquei muito revoltada, sabe. Eu não contava para ninguém, mas eu não aceitava, porque eu pensava assim: os filhos das minhas colegas, né, você ouve: "Ai, vai para a faculdade, ai, vai para", e eu falei assim: "E o meu, como que vai ser?". E ele ficou 8 meses sem mexer, é como se eu tivesse uma criança vegetal em casa. Aí eu tinha comprado um pote de que vende, como panetone, e eu coloquei brinquedo para minha filha, né, e sem querer caiu no chão, e ele ficou parado, né, ficou parado, falei assim, daí eu falei para o meu marido: "Eu acho que ele não tá de uma coisa estranha". Aí comecei a correr atrás, assim, de fazer exame de audição, e antes disso ele ficou também, 1 mês no follow-up, que no São Francisco era um atendimento que ficava para estimular a criança, né, para ver como que para ajudar a mãe também, né. Aí eu fiquei 9 meses levando ele nesse follow-up. Aí um dia eu cheguei na SESB e falei: "Olha, eu preciso que o meu filho seja atendido aqui, não tem condições de eu ficar levando, né". E eu recebi um apoio muito grande, né, a Luciana, a Fono, a Liliana, sabe, assim, foram pessoas, assim, que, me ajudou naquela época, né. Só que eu ainda não contava que eu estava frustrada, Uhum. né. E fui fazendo esse trabalho, fui levando ele, né, ficou 1 ano, 2 anos. Aí eu peguei e falei assim: "Agora eu preciso ir num psicóloga", né. Eu já estava meio complicado com meu marido, já estava nessa época ele já estava com quase 5 anos, né. Já tinha o diagnóstico dele nessa Tinha época? diagnóstico só de surdez, Só de né, só de surdez. surdez, né. E para mim era só surdez, e então eu não até naquele momento eu não pensava em autismo, a gente não via essa coisa Falar muito. falar muito. Aí eu peguei e coloquei ele comecei a observar ele, né. Aí comecei a entrar em atritos com meu marido e nessa época eu comecei a me refugiar, eu comecei a pegar aula em Jacareí, então eu trabalhava em Santa Branca, trabalhava em Jacareí, aí minha mãe ficava com ele. Então eu percebia que eu estava distanciando dele, né, do meu filho. Daí passou um tempo, fui na psicóloga. Aí contei para ela: "Não aceito ele, não estou amando ele, eu tenho que trabalhar comigo", né. Porque eu tinha uma coisa comigo que as pessoas falavam assim: Deus não te dá a cruz que você não consegue carregar". Eu não concordo com isso, né, eu não concordava mesmo, nem hoje eu concordo. Eu acho assim, por que que me escolheu, né? Será que tem alguma coisa a ver comigo, né? Porque você se sente fracassada, você se sente, assim, inútil, porque eu deixei ele assim, né. E foi um período que o meu marido, assim, a gente começou a ter atrito, porque ele queria uma criança perfeita, né. E o José não era. Ele demorou para andar, demorou para comer, né. E a SESB me ajudando. Aí chegou um tempo que nós começamos a levar ele na doutora Elizabeth, uma pediatra, né, neuropediatra, e começou a fazer tratamento de audição, né, ela pegou e falou para mim assim: "Ó mãe, observa ele que provavelmente ele é autista". Aí foi outro baque, falei: "Mas autista?". Aí eu fiquei mais revoltada, né. Falei assim: "Ai meu Deus, o que que vou fazer?". Aí tudo bem, só que eu não me importava, sabe, eu estava preocupada com a surdez, né, para mim era surdez. Então para mim a criança com o aspecto autista, a criança com outra deficiência, para mim não eu não tinha essa visão, para mim eu tinha que correr atrás de aparelho de audição, que eu ia no postinho pegar para me encaminhar para Taubaté, para até ele receber o aparelho, né, foi uma luta muito grande. Quando ele estava com 6 para 7 anos, aí a médica diagnosticou: "Ah, ele é autista", sabe. Aí parei, né, chorei, né, porque eu não me sentia bem. Parei, eu falei assim: "Olha, sabe Deus, eu vou ter que aceitar, vou ter que trabalhar comigo mesma, né, não vou deixar isso atrapalhar minha vida, não vou deixar atrapalhar, eh, o meu futuro e nem o dele, né. Eu tenho a minha filha, né, que eu também tenho que investir nela e tenho que cuidar dele". E foi uma época muito difícil, porque assim, você não tem muito a gente recebia muito pouco na prefeitura, né, e até você fazer convênio, você não a gente não entendia muito o que que era, né,
esse diagnóstico, né, porque o que que é autista? O que que é uma criança autista, né? Aí falava assim: "Ah, é nível um, nível 2, nível 3, né, daí a doutora falou assim: "Não, ele é moderado", né. Mas como eu não foquei muito nesse aspecto do autista, então eu fui trabalhando com o José do meu jeito. Então eu falei assim: "Não, eu não vou deixar isso atrapalhar a nossa vida", né. Então o José, eu tratava ele assim, a minha mãe falava que eu tratava ele muito assim, meio durona. Hum. "Você vai ser do jeito que eu quero e você vai aprender para a vida". É porque é a vida. Porque assim, você tem leis, né, a lei para a fila, a lei para isso, a lei para aquilo. Eu pensei: "Se você não tivesse lei, você tem que aprender as coisas", porque a sociedade, ela assim, ela te aceita, mas tem momentos que ela te tem que tolerar, né. A sociedade, ela é meio ingrata. E o meu medo era assim: "Meu Deus, o que que eu vou fazer com o José?". Por exemplo, assim, o que que a sociedade vai me oferecer? Aí foi uma luta para ir para a escola, né. Ele foi Aí eu paguei uma escolinha no Renascer, né. E a professora e a diretora foi maravilhosa, sabe, eu tinha muita dificuldade dele ir no piniquinho, né, Uhum. e ele usava fralda, então foi, assim, aquele momento de tirar. A gente não focava nele, o José autista, é o José que tinha dificuldade de ouvir. Aí, depois disso, ele foi para o infantil, e depois do infantil ele também daí eu tive que ir na justiça, né, por quê? O José, eu fui por causa que eu precisava de uma pessoa que acompanhasse ele na escola. Uhum. Sim. Né, não por causa nesse momento não era o autismo, era a deficiência auditiva. Aí não, e daí, fomos, eu consegui, né, não precisei ficar brigando, consegui por lei mesmo, daí eu tive apoio, né. Aí depois que o José foi para o 1º ano, aí eu comecei a perceber que ele tinha dificuldade de aprender. Foi outro baque, né, porque até no momento não era o aspecto do autista, era a surdez e o intelectual. Aí que eu me revoltei mais, porque, meu Deus, olha, ele é surdo, né, ele tem deficiência auditiva, que mais vai me dar, né. Aí um dia ele estava, assim, na televisão bem próximo, e a minha irmã falou assim: "Marisa, será que ele não tem problema de visão?". Falei assim: "Ó, não me dá mais nada de doença, porque eu já estou cansada, né". Eu já estava perdendo a paciência, né. Aí tudo bem, aí levei no oculista, levei no oftalmo. "Tem mãe, ele vai ter que usar óculos, né". Mais um baque, falei assim: "Ai meu Deus", foi um carmo mesmo, viu. Aí só sei que depois disso, o José, eu tive que aceitar, né. Eu tive que aceitar e não falar que ele era um coitadinho, eu tive que aceitar ele do jeito que eu tinha que cuidar da Eduarda, né. Uhum. Então o que que eu fiz? Você vai aprender a trocar de roupa, né, você vai aprender a ir ao banheiro, né, você vai aprender a levar uns tapinha no bumbum, né, e você vai aprender a ser gente, porque até no momento, aí foi o medo, né. Que esse medo? Não sabe ler, tem problema de audição, né, ele veio mais esse do autismo, e a minha mãe falava assim, a minha mãe foi uma heroína, né, "E você vai ser forte, você vai aguentar", e a minha mãe me deu muita força, então acho que isso que me ajudou a superar, né. Legal. E depois desse momento, aí o meu marido um dia ele falou assim para mim assim: "Ele é assim porque, eu era culpada". Falei: "Mas eu não sou culpada", daí eu fiquei: "Será que eu sou Hum. culpada?", né. Aí fui tolerando, falei assim: "Não, eu vou ficar só com o meu José, vou separar dele", separei, né. E viver assim 1 ano, 2 anos, né, cuidando dele, mãe solo, provavelmente era mãe solo, né. Quando o José estava com quase 11 anos, daí eu conheci o meu atual marido, né, que esse foi, assim, a pessoa maravilhosa que me aceita ele do jeito que ele é, porque o José, ele toma, risperidona, né, e toma fluoxetina, e ele, assim, ele queria bater, "Não, você não vai bater, por que você vai bater, né, por que você vai ter esse surto?". Então a gente eu primeiramente tive que trabalhar muito isso com ele, né, porque eu não aceitava ele ser agressivo, né, eu não aceitava ele na escola não aprender a ler e escrever. Eu chegava a falar a ficar até brava com as professoras, e eu sendo professora, eu não conseguia alfabetizar ele, né. Aí eu tive, assim, a diretora, a professora, né, que, assim, ela eu falava: "Marilza, é o tempo dele, né, é o tempo dele, é o tempo dele". Aí fui trabalhar no AE.
Eu peguei uma aula no primeiro ano e falei assim: "Não, eu vou trabalhar no AE". Daí eu conversei com a Valéria, e eu fui trabalhar no AE porque eu comecei a aceitar ele. Porque Depois que você você começou a aceitar. comecei a aceitar, sabe. Não é fácil falar para você assim, "Ah, eu tenho", porque assim, quando você fica a gente é mãe, fica grávida, você não vai falar assim: "Ai Deus, eu quero um filho surdo, eu quero um filho autista, eu quero um filho", você não vai, você quer um filho perfeito, né. E aí você pensa no filho que ele vai fazer uma faculdade e tudo, né. Aí ele fez um tempo de no em São José, uma instituição que era para surdo, a prefeitura ajudava. Ele era muito cansativo, depois, nós paramos, falei: "Não, eu vou cuidar dele do meu jeito", fiz libras, né, comecei a fazer libras. E aí, nesse período que eu fiz tudo isso, eu fiquei observando mais ele. Comecei a levar constantemente na SESB, onde eu tive apoio, né. E foi, assim, um período muito complicado, porque já estava com mãe solo, né, e mãe solo já é complicado, né. O dinheiro é curto, exige mais, né. Você é professora, você não tem direito de determinadas coisas de graça, né. E você não tem direito ao LOAS, né, para que você ganhe um pouco mais. Sim. Aí eu fiquei pensando: "Ai meu Deus, o que que eu vou fazer?". Daí eu falei assim: "Eu não vou poder pôr ele numa faculdade, né, então o que que eu vou fazer?". Eu peguei no meu psicológico, né, é como se eu estivesse viajando. Eu viajei e voltei com o José Especial. Então o que que eu fiz? Tem mães que preparam o filho para a faculdade, né. Faz cursinho disso, faz cursinho Uhum. daquilo, investe, né. Eu falei assim: "Eu vou investir no José". Eu peguei o meu psicológico, né, falei: "Fiz uma mala, o que que tem nessa mala?". Fisioterapia, terapia ocupacional, sabe, tudo que era para o melhor para ele, né. Sim. Assim, a escola, fui investindo nele, então cada dia eu abria essa mala, hoje você tem SESB, hoje, né, aí isso foi fazendo com que eu aceitasse, né, porque eu pensei: "Gente, ele não pediu para vir assim", né, e eu também não pedi para vir assim, eu tive que aceitar, né. Uhum. A partir do momento que você aceita, parece que alivia, sabe, a sua alma, né, você vê a criança de outra maneira. Então mãe, e você também, assim, mãe como a gente, não tem tempo, né. Aí você não tem tempo de ser, por exemplo, eu não posso falar para você assim: "Ah, eu vou lá no cabeleireiro, aí eu vou ficar lá umas 5 horas". É mentira, você não Só jogo rápido, né, vou não já resolve e vai fica, embora. não tem tempo. Mãe como eu, mãe, né, que eles falam, mãe atípica, não tem tempo, porque assim e é muita cobrança, né. Você é cobrado constantemente, você é cobrado na escola, você é cobrado na instituição, você é cobrado, Da né, sociedade. da sociedade, né. Teve um episódio que nós ficamos muito triste, né, o meu irmão e a filha dele ia casar, e o meu filho, né, a gente preparando tudo, né, ele veio um convite, né. No convite estava assim: "O seu filho e o seu marido não pode ir, só você". Aí eu pensei: "Olha, até a família, né, por que eu pensei: "Por que não porque vai fazer correr, vai fazer bagunça, vai fazer aquilo, né". Falei assim: "Não, então ninguém vai", né, nós não fomos, né. E eu comecei a ensinar o José: "Ó, no supermercado você tem direito a tal coisa". Ele tinha o quê? Uns 10 anos, 11 anos. Hum. "Você pode pegar tal coisa. Ó, na casa da vovó você não pode pegar tal coisa". Então, eu fui educando ele para a sociedade. Então tem condições sim, porque a criança, ela entende, né. Até aquelas crianças que você fala assim: "Ai meu Deus, ela vegeta", não, mas ela entende, né. Eu acho assim que é o trabalhar a mãe, né. Porque muitas vezes você fica preocupado muito com o filho, né, igual eu falei para você do cabeleireiro lá, que você vai num cabeleireiro, você vai numa manicure, não dá tempo. Quem que vai ficar com o seu filho 5, 6 horas, É, né? é uma luta, né. É uma luta Luta constante, diária. era diária. Então É. Mas me diga, assim, você a gente não pode esquecer que além da mãe, tem a profissional também, a professora, né. isso. E ao longo desse tempo, né, mais de 30 anos que você está em sala de aula, o que mais você aprendeu com seus alunos ao longo dessa caminhada? O que mais você destacaria nisso? E o que ainda te motiva a entrar dentro de uma sala de aula ainda para continuar nesse trabalho? Olha, quando Isso é difícil também, viu? Porque o lado mãe é difícil, mas o lado é, de trabalho, Professor, professora, sala de aula. é complexo, né? é.
Ó, trabalhando, hoje, para você ser professora, né, é uma profissão muito, ela é boa, maravilhosa, só que ela não é valorizada, né. Você como professor, você forma médico, advogado, né. Todas essas pessoas, vêm da onde? Vem lá do de baixo, do professor, né. Da ba Desde o da creche até uma sala de aula. E assim, trabalhar 30 anos, né, eu trabalhei na zona rural, fui para a cidade, né. É complicado, porque muitas vezes você tem que muitas vezes eu pensava assim: "A gente tem que tirar fazer xerox com o nosso dinheiro, porque você quer o melhor para o aluno", né. E muitas vezes você peca, porque você não conseguiu atingir o que o aluno precisava, né. Porque é muita criança, né, é mentira que você consegue alfabetizar todos iguais, por isso que as mães que têm filho, né, autista, deficiente auditivo, assim, numa sala de aula, ela acha que vai ficar sem apoio e muitas vezes fica, porque o professor não é culpa dele, né. Ele tem aqui, ó, ele tem caderneta, ele tem nota, ele tem relatório, né, ele tem que ensinar, né. Então o professor, o máximo que ele pode fazer, ele ajuda ali o que pode, né. É o que acontece com a gente. E trabalhar com essas crianças, não é fácil, né. Ele pode te dar um surto, né, ali, o que que você vai fazer, né? Uhum. Né, pensa bem, uma criança que fica berrando, destrói, aí você vê, aí ele não tem educação, ele a mãe não dá educação, mas a gente julga sem saber o motivo, né. Então por isso que o professor hoje, né, hoje eu tenho essa visão. Muitas vezes a gente também errou na sala de aula, poderia ter feito muito mais, né. E assim, e ter um olhar, diferente mesmo, sabe, diferente da outra criança, porque muitas vezes ele grita no silêncio, né. E não só essas crianças especiais, quantas crianças você vê ali, Sim. né, que a gente diz dito normais, que não fala, né, tem bullying, É. né, ele não consegue chegar até o professor, né, então o professor ele é tudo, né, ele é tudo na sala, né, ele é o mestre, né, É uma referência, né. é uma Para referência. a vida de É. toda pessoa. E eu acho que quem descobre isso, quanto mais cedo você descobre que o professor é a referência, mais a pessoa tem sucesso na vida. Porque a gente hoje tá é óbvio que hoje, do mesmo jeito que a gente vê isso, alguns problemas da sociedade, a gente só vê porque está mais explanado, né. Sim. No começo do texto aí da Marisa, ela falava algumas dificuldades que tinha antigamente, que hoje talvez não tenha, né, porque Uhum. foi tão amplamente discutido isso. Quando a gente descobre que o cara que está lá na frente falando com a gente lá, ele sabe mais do que a gente, se a gente tiver inteligência de sugar ao máximo lá, Nossa. a gente desponta muito maravilhosamente bem, né, isso aí eu acho que o grande avanço da molecada hoje aí que tem destaque, é aqueles que souberam ver isso lá, porque quem acha que sabe mais que o professor, que sabe mais que todo mundo, vai ficar para Ou que trás. vai buscar na internet, né, É. informação hoje, né. Hoje a gente tem ferramentas aí valiosíssimas, como a inteligência artificial, tudo que vem ajudar também, tipo, para nós, mães como a Marilza e profissionais como ela, que precisam diversificar, modificar, né? Cada hora inventar uma história nova Sim. para ajudar, né? Porque chega uma hora fica maçante, né? Não sabe o que fazer mais, Então, né? porque assim, quando eu comecei a trabalhar, né, não tinha, internet, É, celular, não tinha computador, a gente fazia a nossa atividade no mimeógrafo, exatamente. né, na minha Aquele caminha, cheiro de álcool na Cheirinho era delícia, muito bom. né? pensa bem, não é verdade? Cheirinho era O muito bom. professor fazia ali no extenso, ali, né, no Olha maior que beleza. sofrimento, né. E hoje você vê, eu trabalho numa escola, maravilhosa, sabe. Você vê lá a lousa digital, Olha o só. professor mexe naquela lousa ali, às vezes eu fico parando e pensando: "Gente, olha se tivesse isso na minha época, né". Você é doido. Né, e eu vejo que os alunos não aproveitam isso, É. né. Hoje eles têm uma ferramenta maravilhosa, a internet, né, o celular, e você vê o aluno que está passando constantemente, por que que eu vou estudar se eu estou passando de ano sem Você é repetir, doido. né, então Esforçar. sem me esforçar. Então, assim, aquele aluno que não tinha nada, eu trabalhei uma época também no Rosa, na EJA. Os alunos era maravilhoso e se perguntavam: "Mas por que que você está aqui na sala?". "Olha, professora, eu não tive oportunidade de estudar quando eu era criança". Então você, sabe, você levava conhecimento para eles, eles tinham você ia trabalhar solo, eles falavam aquela aula de solo, sabe, assim, coisa maravilhosa que a gente aproveitava desses alunos e os alunos aproveitavam da gente, sabe.
Então eu acho assim que, eu não acho não, eu tenho certeza, se o aluno de hoje, ele pegar essa oportunidade, né, e eu vejo pelo José. O José tem tanta oportunidade, só que o que que dificulta ele? Ele não consegue ler e escrever. Limitação, né? Ele tem essa limitação, sabe. Mas mesmo assim, ele faz tudo, né, visual, né, ele é muito ingênuo, né, ele tá no Valdemar, e cada dia ele vai com um time, uma blusa de time, né, então todo mundo já respeita ele, né, ele fala muito dos amigos, e ele adora que ele fala assim: hoje eu fui para a diretoria. Então para ele é uma coisa maravilhosa, sabe. Eu falo: "José, não pode, você faz". Daí no outro de manhã eu fui de novo com a diretoria, né. Tá E curtindo, tá curtindo. então quer dizer, ele a mentalidade, né, ele tem 19 anos, uma mentalidade assim ingênua, né. Sim. É. Então, é assim, e essas crianças a gente percebe que não tem muitos amigos, né. Porque eu não vou como que eu vou deixar ele, por exemplo, ir numa lanchonete, né, será eu não vou estar lá, será que ele vai beber alguma coisa, será que vai, né. Então, ele fica muito limitado nisso, então o prazer dele é a escola, né. Então, mas aproveitando isso que você acabou de falar, cada avanço dele, nesse pequeno avanço que ele tem aí, como é que fica o coração da mãe e da professora? Que sente daí? Olha, eu vejo, assim, um crescimento maravilhoso, né. O que você viu o José lá atrás, né, e também apoio, né, eu não posso, assim, falar. Eu tive apoio da prefeitura, né, eu teve não assim, eu tinha uma senhora, uma vez ela falou assim: "Você nunca fala mal do pão que te dá todo dia". A prefeitura dava o pão pra gente, mesmo você trabalhando, né. Sim. Ela foi assim, ela tem os seus erros? Tem, né, mas a prefeitura, assim, tem professores maravilhosos que apoiaram, né, que apoia. E a prefeitura tem que apoiar mais esses professores, né, porque ali não é fácil, gente. Numa sala de aula com crianças normais, com crianças especiais, né, exigindo de você, né, e vem um professor e fala: "Olha, o seu filho hoje fez isso, o seu filho fez aquilo", né, até de levar uma bronca, sabe. Eu nunca cheguei na sala e briguei com o professor, né. No começo desse ano eu fui no Valdemar e falei: "Olha, meu filho é assim, assim, né, eu sei que ele não vai para a faculdade, eu estou ciente disso, né, mas só dele sentir, de pegar o ônibus, eu ensinei ele a pegar o ônibus sozinho, a gente fica olhando, né, agora o meu atual marido olha ele descendo, ele vai, ele troca de roupa sozinho, né, ele se alimenta sozinho, às vezes precisa de um apoio no banho, mas, assim, você vê que ele tá, aos poucos, né. Tá ganhando uma Ele está ganhando a autonomia. Então as mães e uma coisa que eu vejo, assim, com as mães que têm esses filhos pequenos é assim, que eles vão crescer. Porque enquanto é pequeno, as pessoas falam assim: "Nossa, mas ele é tão bonito, né, ele é lindo, né. Nossa", mas só que aí você fica pensando, enquanto ele é criança, ele é de um jeito, ele tem esse elogio, ele não tem maldade. Só que ele vai crescendo sem a maldade, mas ele vai ficar adulto, né. Sim, e forte. E forte. Aí você vai ver esse garoto com outro olhar. Você não vai ver ele com olho, por exemplo, se ele beijar uma menina, se ele sabe, sem maldade, mas a sociedade já vai criticar. Sim. Então, essas mães, eu estou falando por mim, por experiência mesmo, educar desde pequeno, porque eles são capazes de ser educados, né. E não esperar muito, assim, que o outro faça para você, porque o médico você vai levar ele no médico, você vai falar para o médico assim: "Ó, ele tem isso, isso, isso", o médico vai te dar uma receita. Só que o médico não vai dar uma receita como você vai educar ele, né. E eu falo muito do limite. Não tem um manual, não Não tem. tem manual que vem, você não vem com manual de como criar uma criança especial, é o dia a dia, né, é o que você tem que pensar lá na frente, o futuro dele, né. Eu pensava assim: "Mãe, eu vou morrer, e aí, como que ele vai ficar?". Aí eu pensava: "Não, eu tenho que cuidar dele para ele se virar, né". Ele tem que aprender alguma coisa, né. Sozinho ele não vai ficar, né. Mas só que ele também tem que aprender, ele tem que aprender a se limpar, ele tem que aprender a ter comando, né. E é isso que vai dando para você o dia a dia, de chegar numa escola, assim, o Valdemar, né, e fala quando eu fui, você chega assim para conversar: "Olha, o seu filho é assim, ele é bom, ele não bate". É um orgulho pra gente, mas só que ninguém sabe que para chegar O naquele trabalho que foi, né? foi um trabalho árduo, né, foi um trabalho de choro, né. E a mãe como a gente, assim como eu, a gente sofre. Não vou falar para você que não sofre, porque você vive sozinha, né, você tem que lidar porque o pai
tá ali junto, mas o dia a dia, quem que vai nos atendimentos, né? Sim, O José tem atendimento de segunda a sexta, e eu trabalho, né, sim. em Salesópolis. Olha pra você ver, eu venho correndo com o carro, eu chego, eu tenho que dar, né, o almoço para ele, eu engulo, correndo, logo vem para o transporte. Então, falar para você que a gente tem uma vida, assim, tranquila, não tem, Tem. né. Muitas aventuras. Muitas aventuras. Ô, Marilza, aproveitando a questão, né, como educadora e mãe, né, de um autista, por que, na sua opinião, é tão crucial trabalhar a inclusão do autismo dentro das escolas? Olha, primeiro, você tem que trabalhar sem focar no autismo, né. Você tem que trabalhar com ele, tipo assim, empatia, respeito. Ele não vai aprender daquela maneira, mas ele vai aprender de outra maneira. Então vamos fazer o quê? Vamos adaptar para ele, porque ele está ali, ele precisa de você, entendeu? E ele precisa fazer parte da sociedade. E a inclusão, você tem que pensar até que ponto vai essa, inclusão, ou você vai excluir ele, entendeu? Ele está sentado a que lugar, né? Uhum. Então vamos, porque assim, ó, eu tinha uma professora que ela falava assim: loirinho dos olhos azuis, inteligente, ele vai sozinho, ele não precisa de você. Você explica uma matéria, ele vai, só que aquela criança não vai, né. Então, a preocupação da mãe, hoje em dia: "Por que que eu vou colocar ele na escola? O que que vai fazer com ele lá?", né. Será que ele vai aprender a ler? É o que aconteceu com o José. Ele ia para a escola, ele não conseguia escrever, aí vem a frustração, ele não escreve, aí eu quero uma professora perto dele, eu quero uma professora que fica no dia, mas daí ela vai ser o quê para ele? Ela vai ser a professora de apoio ou ela vai ser a bengala dele? Uhum. Porque tem que ter isso cuidado, porque o que é a bengala? Eu guardo a mochila, eu abro a garrafinha de água, eu levo no banheiro, né. Não, o professor ele não é bengala, ele que está ali para ajudar, para adaptar, porque dali ele vai para onde? Para a sociedade. E a escola passa, né, aquele ano vai passar, ele vai para o segundo. Se você não trabalhar com ele ali, desde o infantil que a mãe colocou ele ali, estimular, pega o sapato, guarda. Por que que muitas vezes o professor e as pessoas que estão ao redor, fica meio assim? Porque as mães, elas ficam tipo uma onça, né, elas ficam ali, ela fica frustrada, porque vem a frustração. Todo mundo está aprendendo, o filho do meu vizinho está aprendendo a ler e o meu filho não está lendo. E isso não acontece só com criança autista, até com crianças você vê ditos normais. Sim. Por que que o filho dele está lendo, né? Você vê a comparação, ele está lendo maravilhoso, o meu não está, né? Então tem que ter o olhar diferenciado e a sociedade também, Sim. né? Acho que é como você falou, né, que além de ensinar, né, a criança autista, acho que a gente tem que ensinar a própria sociedade, né, a lidar com essas situações, a dar uma oportunidade melhor para essas crianças, para essas pessoas, Porque passa. para Porque ter uma assim, convivência, né. por que que as mães ficam tão preocupadas, gente? Porque passa. Por exemplo, eu preciso que o meu filho, tome um remédio, um exemplo, ele é autista, então ele precisa de um atendimento especializado, vamos imaginar isso. Aí, vai demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, ele já perdeu tudo isso. Então para nós tem que ser para agora, não tem que esperar, entendeu? Tá com problema de audição? Tem que ser para agora. Ele precisa tomar remédio? Tem que ser para agora. Então, por que que as mães lutam, né? Porque tem mãe que vai lá na justiça, vai no fórum, porque ela está preocupada, porque para essa criança O tempo é valiosíssimo. é valioso. Cada É uma segundo é valioso. fisioterapia. Se eu não fizer uma fisioterapia no meu filho, se ele: daqui 1 mês vai ter o fisioterapeuta. Daqui 2 meses", ele já perdeu, né. Então para É uma nós outra fase é dele uma já. outra fase, né. Você sabe que eu lembrei de um episódio agora, eu tenho um colega de trabalho que é autista, né, entrou no último concurso do ano passado, menino jovem, 20 e poucos anos, do interior do Rio Grande do Norte, trabalha remoto também, e tá trabalhando com a gente, e é um menino, conheci ele pessoalmente em Recife, num evento mês passado, que a gente fez um seminário lá, e ele estava lá, conheci um menino assim, amorosíssimo, um menino, nossa, e com hiperfoco, aquelas coisas todas de autista, eu fiquei encantado, o menino tá assim, arrebentando É lá. porque cada um tem seu o aspecto, né. Exatamente. O meu gosta muito de coisa
certinha, né, ele tem que ter um apoio, né, ele tem que ter uma coisa na mão, né, mas assim, a gente vai sempre trabalhando, Sim. porque isso que eu falo, ele vai ficando adulto, né, até que ponto é um trabalho árduo, mas é um trabalho constante. Então, Já tem trabalho outro que todo já gosta de abraço, o meu já não gosta de abraço, o meu filho não fala assim: "Mãe, eu te amo", ele só fala para mim: "Mãe, você tá bem?", né. É o eu te amo dele, né? É, eu te amo. Então, ele não você vai abraçar, qual é a frustração? Você não tem como abraçar. Ele tem nojo, ele fala: "Mãe, eu tenho nojo de abraço", né. Então isso você tem que trabalhar com você. Tem uns que gostam de abraçar, e muitas vezes a sociedade não entende isso, né. É, Não entende, porque cada um tem o seu, tem um que corre, né, corre para lá, corre para cá, não tem limite. sim. Tem outro que já é mais calmo, tem outro que já tem um surto, né. Então cada um tem o seu, por isso que fala, né, o aspecto do autista, porque cada um é um, é igual nós, cada um tem o seu jeito de viver. Exatamente. É o saber trabalhar. Muito bom. Marilza, e você cita, né, bastante a rede de apoio que você teve, né? A SESB, né, que é uma entidade aqui de Santa Branca extraordinária, né, que faz um É. belíssimo trabalho, né? No Cosmo, eles têm que valorizar muito. Sim. E também, inclusive, foi através desse projeto que a gente chegou até você, né, que é o projeto Evoluir Santa Branca, da Juliana, da Camila. Queria agradecer aí pela indicação da Marilza para a gente, né, para a gente poder trazê-la aqui. Como que qual a importância desse projeto para as famílias, né, do autista? A primeira foi uma novidade até para mim, né, porque quando surgiu, eu queria entrar, né. Sim. A gente conhecia tudo, por mais que você tenha vários estudos, mas você começa a viver, e eu fui observando que cada mãe falava das suas frustrações, aí você vê: "Ai, eu quero um neuro", né, "Eu quero um médico para isso, eu quero", então, foi um grupo que você pode, assim, apoiar. E você vê também muitas frustrações, porque qual é a intenção desse grupo? É ela ser vista pela sociedade, né, de maneiras diferentes, porque a mãe do autista, ela é vista diferente, ela não é vista como uma mãe normal, isso que eu estou falando para você. A mãe dessas crianças, nesse grupo, se você perguntar se ela tem tempo, né, de ir num cabeleireiro, se ela tem tempo, pra ir num baile, para viajar, é complicado para nós, né. Tem se quando tem um pai, um apoio, mesmo assim, por exemplo, se está com uma criança lá que você tem que viajar para 3 dias, como que você vai trabalhar com essa criança? Você entende? Hum. Então esse grupo, foi assim um apoio para você perceber a evolução, a frustração, né, e apoiar. Tem vezes que eu falava lá: "Juliana, aconteceu isso, 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 fiquei nervosa, né". Aí depois você se acalma, porque o outro vai te apoiar. É isso que eu estou falando, nós, quando a gente fica grávida, você pensa assim: "Eu vou viajar", é como se tivesse uma viagem, né. Você vai curtir os 9 meses, e quando vem esse presente, vem a frustração, porque ninguém quer criança autista, ninguém quer criança especial, né. Ninguém pede para Deus que quer: "Ai, mãe, eu quero ser uma mãe de filho não tem gente, porque a sociedade, ela é muito doída, ela não aceita, entendeu. A sociedade só aceita os nossos filhos porque tem lei. Não é verdade? Se não tivesse lei, o que aconteceu lá antigamente, né, se você for ver lá, Sim. eram trancado, Tá. eram visto como retardado, Escondido, né? escondido, né. Quando eu fui fazer minha faculdade de especialização de para criança especial, no meu diploma está lá, deficiente mental. Olha para você ver, né, Uhum. como que as pessoas viam essas crianças. E até a gente quando se você for analisar, por exemplo, quantas vezes a gente viu aquela criança lá com síndrome de Down, você fala: "Nossa, como ele é estranho", né. Quando você tem aquele baque, porque a gente está acostumado com o quê? Com crianças ditas perfeitas, criança que lê, que escreve, né. Por que que a escola tá tão com esse medo? Eu já ouvi: "Como que eu vou trabalhar com essa criança? O que que eu vou dar para essa criança?", né. É um desafio para É um eles. desafio, e muitos professores têm que correr atrás, porque é o que está mais acontecendo, né. Não está mais aquela escolinha bonitinha, que a criança sentava, escutava o professor falar,
né, giz e lousa, provinha, acabou, não tem mais essa. O professor agora ele tem que estar o quê? De acordo com o que está vindo para ele, essas crianças, e vai vir coisas melhores, piores, né, você não sabe como está vindo. Mais desafiadoras ainda. Mais desafiador. Legal, Manilza. E conscientizar, né, sobre o autismo tem um impacto social muito amplo, né? O que que você já percebeu de mudança na comunidade quando o tema é discutido de forma consciente? Olha, a sociedade, assim, em termos de aceitar, né, vamos falar de Santa Branca, né. A escola, né, tem o AE, né, que está em cada no Palmira e no Benedita tem o polo, né, do AE, tem professores excelentes. Tem a CESP, mas o que precisa mais é investir nessas pessoas, porque igual eu estou falando para você, a sociedade, a prefeitura, ela ajuda, né, ela tenta apoiar, mas para ela é muito pouco. Porque para nós mães, igual eu falei para você, é muito pouco que eles dão, porque a gente tem que correr contra o tempo. Uhum. Entendeu? Eu não posso esperar lá, por exemplo, um aparelho auditivo para o meu filho, daqui a 1 ano você já está prejudicando ele, né. Investir mais na SESC, sabe, você ter mais, pessoas profissionais, investir no professor, né, porque não é fácil você estar trabalhando porque, assim, trabalhar com essas crianças, por mais que a prefeitura, por mais que a política, por mais que essas pessoas tentam ajudar, é pouco. É muito pouco. Por quê? Porque é a evolução, por exemplo, internet. Vamos imaginar uma internet na escola. Você pode ter uma louça maravilhosa, se você não tiver uma boa internet, como que essas crianças vão trabalhar? Não tem como trabalhar um tablet, né. Tem criança que precisa de visualização, precisa ele não vai sentar lá uma criança eu não sei se vocês já tiveram contato numa escola com criança autista. Não. Ele não vai sentar e vai ver a lousa, Uhum. né. O professor não pode chegar de mão vazia. Né, então a prefeitura, a política, no mu eu acho que o Brasil tem que investir mais nesses profissionais, sabe. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais professor, quem que vai querer dar aula, né. É. O salário é pouco, né, não é digno do que você faz, eh, aguentar essas crianças, porque não é fácil, né, pensa bem, como que ele vai dar aula para 25 mais um lá, Uhum. né. Sim. Eu tenho uma aluna que eu estou trabalhando lá em Salesópolis, você vê que, né, ela não é verbal, mas você faz o máximo para ela se desenvolver, a professora da sala também está sempre empenhando, colocando junto, mas por mais que você faça, é pouco, É um trabalho porque você não tem especializado, né? suporte, né, porque você não tem suporte suficiente. Tem que ser um trabalho É. especializado, né? Não pode Tem ser criança que precisa de lápis adaptado, tem criança que precisa de caderno adaptado, carteira adaptada, né. Nossa, muita coisa, né? É muita coisa, né. Então aqui em Santa Branca, ó, quando eu estava no AE, eu falo da Valéria, foi uma pessoa, assim, maravilhosa. Ela ia nas escolas, ela dava apoio, ela falava dos banheiro, né, você tem que ter um trocador, você Uhum. tem que ter um banheiro para um cadeirante, até para criança autista, banheiro, né, baixo, porque por quê? Porque essas crianças, gente, eles não vão falar para você como que eles querem. Sim, Né, às vezes vai dar um surto, vai ficar bravo, vai bater, o jeito que ele está demonstrando para você o que ele está sentindo, entendi. né. E Manilza, né, falando aí do dia a dia, do cotidiano de vocês, né, como mãe e como educadora também, né, quais são as barreiras mais difíceis hoje de romper na questão do autismo para os autistas? Olha, é complicado. Por exemplo, ó, eu trabalho, né, eu me aposentei, eu falei: "Não vou ficar mais em casa", eu precisava trabalhar, porque o meu salário não eu tenho muito gasto com o José, né, a gente fala que não, mas ele tem 19 anos, né, roupa fica grande, pequeno, Cresce rápido, perde cresce, rápido. alimentação, né, tem criança que se alimenta determinada coisa, tem criança que não se então você tem que ter um suporte, né. E eu vejo assim também, você precisa trabalhar. O ruim da nós mães, assim, estou falando como educadora, que você às vezes você exige da mãe daquela criança, mas você não vê o que que aquela mãe está sentindo, né. Com quem eu vou deixar esse menino para trabalhar? Né. Para você ganhar um LOAS, você tem que ser pobre, bem pobre, né. Explica para o pessoal que está nos assistindo, Marilza, o que que é o LOA?
Olha, seria assim um dinheiro, Uma lei, né? não, primeiro foi uma mãe, né, que ela viu que o filho dela era especial, e ela batalhou, né, e conseguiu fazer essa lei que se chama o LOAS. O que que seria esse LOAS? É um benefício, né, para você ter esse benefício, que o INSS paga para uma criança, você tem que ser uma pessoa muito pobre, né. Aí eu fico pensando, o que que você faz com o salário mínimo no Brasil de hoje? Então, mas ele eu acho que não chega nem a um salário mínimo, ele é a Não. parte de um salário mínimo só. Não, agora Aumentou para o salário? é um salário Eu mínimo. lembro que até um tempo atrás era menos do que É. um salário mínimo ainda, né? Então, é muito complicado, porque assim, você tem que se expor, né, para você ganhar uma coisa que é direito seu, porque tem gasto, é remédio, né, tem às vezes você tem no posto, se não tem no posto você tem que comprar, e ele precisa desse remédio, né, ele precisa de calçado, ele precisa de uma boa alimentação, e eles vão ficar adulto. Por exemplo, eu vejo pelo meu José Renato, como que eu vou pôr ele no trabalho? Ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Como que eu vou colocar ele no supermercado? Como eu vou colocar ele, por exemplo, numa loja que vai mexer com dinheiro? Então ele é um adulto, criança na minha casa, então quer dizer, eu tenho que sustentá-lo até ele ter o quê? Quando eu morrer ele ter o meu benefício, meu dinheiro, porque ele não vai poder trabalhar, porque ele não tem direito a esse benefício, Entendi. entendeu? É, uma preocupação mesmo. É preocupação, e tem muito gasto, se você for analisar as mães, né, às vezes o marido tem que dobrar no serviço, porque tem que pagar convênio, ó, por exemplo, eu pago convênio do José, eu não posso esperar o SUS, Não dá né, tempo, né? não dá tempo, é para nós, é para agora, é isso que eu falo, é para agora, né. E se não tiver esse agora, a mãe que fala: "Mas eu não consigo pagar um convênio, eu não consigo", então, o que acontece com essa mãe? A frustração que ela vai ter que fazer, ó, a SES vai ter que dar apoio, né, numa fisioterapia, né, lá não tem TO, que a gente precisava urgente, porque tem criança que precisa de TO, O que né. que é um TO? Ó, a terapia ocupacional, né, que vai ajudar a mãe ou a criança a tomar um banho, Sim. fazer adaptação, né, então é muito É complicado. o além da fisioterapia, aquelas atividades que a É, fisioterapia ela ajuda mecanicamente a resolver. A terapia ocupacional, ela faz com que a prática junte com essa vai além, fisioterapia, vai além. vai Boa. além. E quais as principais dificuldades que as pessoas com autismo enfrentam hoje? Como que nós podemos agir para minimizar isso no nível real e prático? Porque você tocou várias vezes no ponto da dificuldade que a sociedade tem de aceitar e tudo mais. O que que a Marilza vê que nós, pessoas que não somos nem pais de crianças autistas e nem profissionais, né? O Trabalho. que que a gente, do povão aqui, o que que a gente pode fazer para minimizar isso, Marilza? Olha, primeiro é tem que ter empatia, né, primeiramente, né. E mostrar que eu não sei, né. Mas eu não sei, mas eu não posso ficar na minha ignorância de não saber, Sim. né. Eu tenho que procurar, né, porque você não tem agora, mas você pode ter um sobrinho, um primo, e não julgar, né. O primeiramente não julgar essa criança, não julgar a mãe, não julgar a família, porque essa família, ela vai precisar do quê? De apoio, né. Porque se você vê uma criança que você não conhece, ela lá tá fazendo uma birra, tá tendo um surto ali. Qual a nossa primeira coisa que a gente faz? É criticar. A mãe não deu educação, a mãe, sabe, a mãe parece que aí você fica, sabe, presa. Então, o que que a sociedade tem que fazer? Ela tem que procurar mais conhecimento, né, Sim. principalmente o comércio, né. Hoje em dia se você falar assim, ou se um professor alguém falar assim: "Ah, eu não sei o que que é isso", ele sabe tudo que hoje você pode saber tudo pela computação, Hum. pela internet, pelo Google, né, Sim. mas você tem que procurar entender melhor, não, assim, criticar, né. Porque a sociedade ela não está preparada, né, nem as mães estão preparado. Só que a gente quer apoio. Apoio de quem? Da política, Uhum. apoio de um melhor atendimento, porque se essas crianças tiver bom atendimento, a sociedade vai aceitar melhor, né. Aí você vai falar assim: "Ah, eu entendo que ele tem esse determinado
Não é problema. É uma coisa que não tem cura. Uma condição, né? Mas não tem cura, não, né? Não pode, a sociedade não pode esperar que com uma criança com aspecto autista vai ter cura, né? Porque antigamente falava assim, ele é portador. Não, ele não é portador, né? Ele é. Ele é, né? Ele é autista. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? E assim, por que que hoje as mães colocam aquela Ah, por isso eu ser? acho o máximo isso. Já viu isso? O que era? Os meninos, as meninas têm um colarzinho, O cordão. o cordão que tem identificação das cores do arco-íris lá, tudo. Isso, mas Eu por acho quê? É que legal seria o isso. quebra-cabeça, né? Mas por É o quê? quebra-cabeça, né? Por Todo quê? colorido. Para saber que ele tem que ser tratado, ele não precisa ser tratado diferente, mas ele tem que ser tratado com empatia, né? Ele tem que ter prioridade. Porque, por exemplo, se eu for num supermercado e ficar mais de 2 horas, o meu filho, eu tenho que ir embora, porque o meu filho não fica, Sim. né? E isso tem melhorado a rotina de vocês, essa identificação ou ela gira em torno ou aumenta um preconceito aí com relação a isso, ou não? Olha, assim, agora você vê, assim, eu vejo assim, agora Facilitou? Entre aspas, né, eu falei assim, então, em algumas coisas, né, por exemplo, você vê lá no banco que tem o símbolo do autista, né, aí você vai no ônibus, tem, você vai em determinado você pode perceber que só tem observar que só tem de autista. E os outros, né, tem lá o cadeirante, por exemplo, você vai lá numa vaga, tem um cadeirante e tem um autista, do surdo, né, do cego, né, então eu acho assim, é geral. Eu vejo que está muito foco, é autista, 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 sabe. Hum. E não é só isso, né. Então a sociedade ela está tentando fazer o melhor, né. Lá fila única, só que tem que ser assim, você tem que ter o símbolo, mas não fazer com que, seja só que só seja dele, sabe, uma prioridade só dele. É também dele, né? Mas É, não é só dele, né? entendeu? Mas Ele também faz parte. eu entendo essa percepção sua e eu tenho empatia com relação a isso, mas eu percebo o seguinte, talvez ao longo da nossa história, a gente nunca se preocupou com nada disso, com nada, e nada de diferente, né, Marilza? A gente, quando criança, Uhum. a gente mal tinha amigos negros que frequentavam os mesmos lugares e as mesmas oportunidades que a Então gente, por né? isso, então Eu acho que assim, eu acho que a sociedade ela vem num aprendizado, né? A gente está tendo aí agora. É óbvio que quem é aquele negócio, quem tem fome tem pressa, né? Quem está com fome não vai ficar esperando. Olha, nós estamos com um projeto de lei aí. Você fala, cara, eu não, é para tô agora. pouco me lixando com o projeto de lei. Eu quero que você resolva isso aqui para mim agora. Então eu entendo e assim, eu sou muito caro com isso. Eu acho que nós, ô Claudemir, nós temos um papel muito importante Sim. que nós começamos a aprender um pouquinho mais hoje aqui, né? A gente já Com aprendeu algumas coisas que eu É. estou matutando aqui. A gente pode começar a fazer uns stories e marcar os nossos colegas vereadores, os nossos colegas, Sim, com né, que estão certeza. na política, para dar um olhar especial. O Wilson Chaves esteve aqui, doou parte da arrecadação, doou a arrecadação toda Pra do SESB. livro para a SESB, né? Exatamente. Numa atitude muito bacana de falar assim, olha, o que eu posso fazer é aqui. Por que que a gente, como sociedade, a gente não pode melhorar isso também para dar uma condição melhor para não só para os autistas, mas para aquele que precisa de uma assistência especial e tudo mais, né, Marilson? Investir mais na SESB, né, porque a SESB, assim, se não for a SESB, por exemplo, como que eu tenho que ficar levando meu filho para Jacareí? Ônibus. É complicado. Tem mães que às vezes, eu de graça ainda tenho um carro, Sim. mas eu preciso de gasolina, Sim. né. Entendi que você não tem dinheiro para ficar sempre investindo em gasolina, É. porque tem outra prioridade, né. A sociedade ela está tendo essa visão, mas é muito pouco ainda, né. A CSV faz muitos eventos, né, porque as mães que estão lá, são mães que precisam. Sim. Né. As mães que não precisam, o que que elas fazem, né? Ela vai investir em outras coisas, como, aquelas que têm poder, vai no filho particular. Mãe que tem, né, eu acho incrível quando as pessoas falam assim: "Ai", no programa do Marcos Mion, né, "Ai, o filho dele é autista". Gente, eu não posso comparar ele comigo, né. É uma Ele outra pode situação, né? entende? Cada família é de um jeito. E a CESP precisa, porque a gente não tem um Mion lá na CESP, a gente precisa de mais recursos, né. Sim. A prefeitura deu ecoterapia, maravilhoso, né, mas precisa de mais coisa, é igual eu falo para você, é para agora, Uhum. não é para depois. Vamos fazer a nossa parte também, Cláudio, vamos ver.
Bom, Com certeza. eu acho que isso aí a nossa parte é ficar, né, despertando isso, Despertando, levando ao conhecimento da sociedade, né, através do nosso canal, né, do nosso SBcast, no YouTube, no Spotify. Eu acho que é super importante nós sermos, né, esse meio de comunicação entre, né, as mães, as famílias que passam por isso, para a É. sociedade, né? E esse grupo também, né, dessas que a Sim, gente tem, é um grupo maravilhoso, né, sim, que tem que ter um olhar também para nós, especial, porque assim, a gente também precisa ser atendida, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de apoio, porque se a gente não tiver essa firmeza, como que você vai cuidar do seu filho, tem que né? ter. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam com a criança, né? Precisa de psicólogo, precisa de terapia, precisa. E a mãe, né? Uhum. Aí a mãe precisa de mais apoio para ela ter mais suporte para aguentar o dia a dia, porque assim, não é só ter o filho, não é só cuidar, porque como eu falo para você, a gente não vive, né? A gente corre no dia a dia. Se eu falar assim, tem mãe lá que vai no cabeleireiro, você pensa, se eu for no cabeleireiro gastar, o que que vai faltar para ele, É, né? tem sempre Além isso, do né? tempo, né? Além do Além do tempo, tempo que você vai ter que... o meu não vai fazer faculdade, então o que que eu tenho que investir nele? É no convênio, eu tenho que investir nele na SESB, eu tenho que investir, né? Então é isso que muitas mães se preocupam, por quê? Nós não somos eternos, né? Uhum. Sim, Quem que vai cuidar? Por exemplo, pergunto: "Quem que vai cuidar do meu filho se eu morrer? Será que vai cuidar igual eu cuido?" A gente vê que não cuida, porque é complicado, né, porque quem que quer, por exemplo, é como se você estivesse pegando um cargo que não é seu, né. Então eu acho que por isso que a gente tem que investir muito nessas crianças. A escola tem um olhar diferenciado, mas não um olhar de discriminar, né. É um olhar e que incluir. ele precisa daquele suporte para agora, né. Ele precisa de um atendimento de um professor especializado naquele momento, porque vai passar. Porque eu penso assim comigo, tudo vai passar, a escola passa, né, o prefeito passa, os vereadores Tudo passam, passa. Sim. a criança não passa com a mãe, é a vida dela ali, até a morte, entendeu. Então a mãe também precisa de suporte, né. Com certeza. E como educadora, qual foi um momento marcante de superação que você pode dizer para nós aqui por meio de uma adaptação curricular, alguma coisa que mudou lá, uma estratégia pedagógica, alguma coisa que você pode dizer para nós aí pontualmente, que trouxe conquistas reais para o aluno com deficiência? Você tem alguma coisa assim que te vem na cabeça e fala, olha, realmente isso aqui foi um grande avanço e melhorou Olha, bastante? não só comigo, sabe, quando a gente começou a trabalhar no AE, né, tudo era novidade. E nós tivemos muito apoio, né, da professora Valéria, nossa, apoiou muito. Então você via aquela criança, né, eu tive uma aluna, ela estava perdendo a visão, né. E foi assim, eu trabalhar com ela a bengala, né, a gente não tinha bengala ainda, né, e a gente dava lá, tipo um cabo de vassoura, ensinar o caminhar, ensinar braille. Nós tivemos que aprender o braille, né, para trabalhar com essa aluna, e você vai vendo o avanço, porque assim, ela foi perdendo a visão, né, e conforme você perde, você também vai esquecendo de muita coisa, né. Você vê o avanço daquela criança, aprender a escovar o dente, pegar a pasta de dentes, sem a sua ajuda, né. Você vê aquela criança que vem de longe, vem da zona rural, né, você tem que investir nela. E o professor tem que estudar. Então a gente começou a estudar muito, né, eu fiz, terapia, agora estou fazendo terapia ocupacional, né, para ajudar mais o meu filho e outras pessoas, né, eu trabalho junto com a Rose. Eu fiz, psicopedagogia para entender melhor, né, porque só o magistério e a pedagogia não dá Não foi suporte. suficiente. Não foi suficiente, né. Então a gente tem que estar sempre investindo, porque essas crianças, eu falo para você, lá no AE, foi um momento, assim, de evolução, né. Uhum. Você via criança, assim, que não andava, né, que você vai estimulando, que você vai fazer, a gente fazia adaptação no lápis, no caderno, né. Você viu o professor falando: "Olha, ele conseguiu isso", né. Então pra gente era um avanço, porque o AE não é reforço, né. O AE, ele é contraturno, ele vai estimulando a criança a ter como autonomia, né. Tinha uma professora que a Valéria dava liberdade, né, junto com o apoio da família, da criança ir numa loja comprar um lápis,
né? Comprar, dava tipo uns R$ 5, vai fazer, é como se fosse trabalho de campo, né? Você vai, nós fazíamos, nós fazíamos, né, com a aluna cega em grupo, nós fazíamos bolachinha, né? Amassava tudo, então quer dizer, é a prática, né? É porque é isso que precisa, né? Boa, assim, essa conversa com a Marilza faz lembrar um monte de coisa. Ela falou algumas coisas muito bacanas aí que me fez relembrar. Eu lembro que ainda estudante de arquitetura, foi um desafio que a gente teve quando a gente vai fazer projeto que tem que ter acessibilidade, né? E acessibilidade é geral, né? É um conceito muito amplo. Sim. E aí, o que eles faziam? A gente tinha que ficar sentado na cadeira de rodas e fazer para ver que um degrauzinho, assim, Uma ó, inclinação. já é uma inclinação errada, já é um obstáculo imenso. De olho vendado com a bengala, meu amigo, vai lá. Se você não tem sinalização de piso, como é que você vai se orientar? Então, tem determinadas coisas que a Marilza falou aqui, não olhar só para o autista, olhar para todos que têm necessidades específicas, né? É bem interessante. E ela falou assim, eu fui lembrando. No ano passado, acho que foi no ano passado, nós fizemos com uma aluninha cega, né? Já estava aposentada, a gente foi com essa aluna, ela é de Santa Branca, é cega, né? Ficou. E ela começou junto com a Valéria, teve a bengala. Nós fomos em São Paulo, para lá no Ipiranga, né? Naquele museu. Ah, sim. Para quê? Não só ela, mas vários cegos, porque ele queria a opinião do cego, né? Então, será que esse elevador tá bom? Será que esse piso comporta? Então, quer dizer, Legal. você já está percebendo. Então, é isso também que a escola precisa, né? Em Santa Branca ainda tem mesa adaptada para cadeirante, né? Mas está faltando muita coisa. Por exemplo, vamos imaginar um cego andando na nossa rua. Não, esquece. Esquece, uma cadeira de roda, esquece. Então, é esse olhar que tem que ter, até para o autista, porque tem autista que anda meio, né, correndo, tem uns que pulam, tem uns que andam marchando, né. Então é esse suporte, né, que tem que ter. Uma mãe empurrando o carrinho de bebê em Santa Branca. Não vai. Você consegue imaginar, Marilza? Não, O sofrimento dessa mãe empurrando um carrinho de bebê imagina na uma rua? cadeira de Não estou roda. nem falando de deficiência, nenhuma necessidade especial. Idosos. Idosos que não conseguem levantar mais do que 10 centímetros da perna a mais. Realmente, a acessibilidade Então, eu acho que você é vida, né? eu acho que a gente está construindo, é maravilhoso, mas tem que ser rápido. É A rápido. Marilza, ela me fez perceber o seguinte, que o tempo urge. É hoje. É agora, vamos fazer isso acontecer agora. Não dá para esperar daqui a 10 anos. Não dá, né. Daqui a 10 anos as necessidades são outras. O que eu quero é agora desse jeito. É esse momento, né, é o viver agora. É, Porque eu não sei se amanhã eu estou viva, né. é. Então é isso que a sociedade tem que aprender, é o agora, porque a sociedade ela está aprendendo assim, daqui a 10 anos tem aquele projeto, eu já não quero mais aquele 10 anos, porque meu filho já está com 20. A necessidade vai ser A outra, né? necessidade é até para o idoso, né, se vocês que tiveram contato com pessoas idosas, eles vão é para agora para eles, né. A igreja não está preparada, Não tá. né, nenhuma instituição, é muita coisa, então e tem que correr contra o tempo, porque está vindo mais criança assim, Sim. né, não é essas crianças vão ficar É adultas, que elas tá vindo deixaram mais. de ficar escondidas dentro de casa, elas estão se apresentando hoje, né? Tá apresentando, e graças a Deus, né, então é onde tem esse medo, por quê? Por quê? Isso que eu falei para você, trabalhar com criança, que só sentava, né, levava apito, não reclamava, né, e não tinha surto, e quem tinha surto ficava em casa, né, ficava lá, ficava preso na corrente, ele era considerado o quê? Louco. Louco, ele não pode ficar perto, meu filho não pode ficar perto de louco, né. E hoje não, hoje você vê como as crianças, eu estou numa sala de aula que as crianças apoia aquela criança, porque ele não vê a deficiência dela. Só que nós adultos vemos, né. Eu vejo o José no Valdemar, aí mano, porque ele vai ele vai com os meninos. Então olha, foi maravilhoso. O Valdemar, né, o meu filho, foi assim, o Valdemar eu tiro o chapéu. Tem coisa que a gente fica meio bravo Tem com coisa você, que mas tem coisa que é maravilhoso, sabe. Ele fez dia 22 e foi aniversário dele, ele falou assim: "Mãe, vai ter uma festa lá pra mim, uma semana", mas era surpresa, né. E você vê, fizeram uma festa para ele. Olha que Então, quer dizer, aceita ele do jeito que ele é, né. E ele curte, né? E ele curte, para ele, ir na diretoria para ele é uma curtição, Sei, eu acho que né.
Foi pra diretoria. Poderia. Nossa, se eu chegasse na minha mãe e falasse isso na época que eu era criança, E eu então, eu mandava tudo em mim. E eu vejo assim que os professores entendem, sabe? Legal. Mas precisa entender melhor, né? Porque o José é um dos, né? Mas você vê que tem mães que a gente vê lá que a criança rastejava, surtava, não vai para o Valdemar, porque a escola não está preparada, é o medo. O que eu vou dar para aquele aluno? Né? Se até os normais já está difícil de você trabalhar, Verdade. imagina como você vai trabalhar com essa criança. É o medo. Manilza, qual o legado que você espera deixar, né? Tanto na educação quanto para as famílias que passam por isso que você passou e por isso que você vive no seu cotidiano? Primeiro aceitar, né? A primeira coisa na vida é aceitar. Porque ele não vai mudar, né. A gente vai ter que estimular. Quanto mais você estimula essa criança, né, esquecer seus problemas, porque problema todo mundo tem, né. Se o marido te ama, parabéns, se ele não te ama, você tem que amar seu filho, porque marido não é parente. Não é verdade? Sim. Não é seu parente, ele não tem seu sangue. Mas é muito da real, né? Não, é verdade, né. A minha colega fala assim Ela é comigo. muito da real. É Não, amiga da Rose, hein, Rose? É a Marisa, viu? Da Rose. não, é verdade. Se você for pensar, você não vai pegar essa criança, vai doar. Você não vai jogar no lixo, ele não é descartável, Sim. não é verdade? O que a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar você, né. A partir do momento que você aceita você, não é fácil. Você vai chorar, né, você vai se sentir sozinha, você vai se sentir desamparado, mesmo que tenha um monte de gente perto de você, né. E o que que você tem que fazer? Pegar essa mala e colocar tudo de bom nela. O que que seria? Fisioterapia, terapia ocupacional, instituição e correr atrás, né. Sim. E não parar, é para hoje, né. Eu não vou levar meu filho, daqui um mês para ele ser diagnosticado, né. E não ter também a pressa, porque você vê aí muitos médicos dando diagnóstico em um mês. Não, o meu filho foi quase 5 anos para fazer esse diagnóstico, porque é uma coisa muito séria, né. Senão fica rótulo. Meu Não é um filho é pouco, né? autista, meu não, ele é porque ele nasceu assim, né. E você vai estimulando, porque, ele vai dar surto, mas conforme você estimula, conforme você leva, né, constantemente, isso vai imunizando ele. Ele vai ser um bom adulto, né. Ele vai aprender a ler? Não. Vai aprender a escrever? Não, mas você vai aprender a aceitar, né. E investir nele em outra coisa, né. Se ele não sabe ler, mas ele sabe fazer outra coisa, né. Quando eu passei o meu filho uma vez no médico, né, para ele receber o LOAS, né, o dinheiro, aí o médico falou assim para mim assim: "Ah, mãe, ele vai crescer, ele vai ser coletor de lixo". Oh. Eu falei assim: "Ah, muito bem, ele vai ser coletor de lixo, ele pode trabalhar onde ele quiser, contanto que ele tem que ter respeito. Uhum. E o senhor também tem que ter respeito, não só por ele, mas para os outros, né, porque ser coletor de lixo é uma profissão, E é bem né, pesado, hein? né". Então Só é assim, nobre, então E é bem pesado, viu? Não é? mas você já está frustrado, pensa bem, você já está lá embaixo, né. É. Então tem que saber falar com a mãe, tem que saber, né, a escola tem que saber, às vezes a mãe vai lá nervosa, vai estressada, vai irritante, porque ela já está cansada. Não é fácil cuidar dessa criança 24 horas, porque a escola fica 4 horas, a SESB fica meia hora, 1 hora, a mãe é 24 horas, né. Então cansa, a mãe também está cansada, né, então tem que compreender, às vezes, o surto da mãe, né, às vezes você tem que contar lá 9, 10, às vezes eu conto, para respira, né, porque tem hora que você quer explodir, né. Quantas vezes eu tenho vontade de ir lá no Valdemar e explodir? Não, eu falo: "Não, eu tenho que controlar, porque eles estão Segurar. fazendo o melhor para o meu filho, né". Né. E se você pudesse falar diretamente hoje, Marilza, para os jovens professores, né, que estão começando agora, iniciando aí na área pedagógica, né, que mensagem você passaria para esses jovens futuros educadores aí? Olha, eu vou falar uma mensagem que eu falei hoje para um professor, né. Eu trabalho com essa aluna e ela é de comando. Antiga ela corria, corria, corria. Não, comigo você não vai correr não, você vai ter que controlar, né, vamos aprender. Porque você tem que ensinar a sentar, ensinar a comer. E esse professor de noite, até perguntei para ele assim: "É isso mesmo que você quer? Você quer ser professor?", né. Minha filha não quis ser professora, né. Aí: "Mãe, eu não quero, não gosto", né. Ele foi sincera, porque não é para qualquer um, né. Você não ganha suficiente, né,
Você vai ter que ter uma visão, de cobra, que tem que ter uma visão de cobra, de águia, você tem que olhar seu aluno, né, porque você não vai ter um aluninho bonitinho, cheirosinho na sua sala, Sim. né, você vai ter vários tipos de aluno, vários tipos de comportamento, vários tipos de pais, né, que hoje você vê os pais de antigamente, você falava mal do professor, você levava cascudo, né, você ficava de castigo, o professor era o centro de tudo, né, Sim. o professor era respeitado. E você tem que pensar muito, porque a sala de aula não é um brinquedo, é vida humana, né. Se eu não trabalhar bem a alfabetização com aquela criança, principalmente com essas crianças autistas, né, eu tô defasando, eu tô pecando, né, é tipo assim, eu tô judiando, né, eu não quero isso. Então o professor, quando ele está fazendo a pedagogia, a qualquer, sabe, na área da educação, primeira coisa que ele tem que ver se é isso que ele quer, né, porque o professor fica doente, né. Você vê aí professor se afastando, né. Esses jovens estão indo, eles podem ter até uma ilusão, né, assim, que tudo é fácil, não é, porque você não vai só ali sentar, passar coisa na lousa e copia. Não, hoje em dia, você tem que correr atrás de muita coisa, muito prejuízo, principalmente dessas crianças, né. Eu tenho que fazer atividade adaptada. Né, a professora lá está dando um texto da cigarra. Eu não vou dar o mesmo texto para ele igual do da minha turma. Eu tenho que reduzir, eu tenho que trabalhar com imagem, né. Então esses jovens, eles têm que estudar muito, ler muito, né, e correr atrás, para ele estar bem por dentro. Não é ligar lá no celular, no Google: "Google, o que que eu vou fazer hoje com o meu autista?". Não, não tem. É. É o dia a dia, é a prática e o respeito, né, porque não é fácil. Não é fácil trabalhar com essas crianças e nem com crianças normais, você já está percebendo que não é fácil, né. É, E aí, fazendo um exercício agora de futurologia agora, contando lá na frente daqui a 10, 20, 30, 40 anos, como é que você gostaria que fosse o mundo para o seu filho e para meninos iguais às condições que ele tem? O que que você imagina, como é que para outros jovens como ele? Não, não imagino o futuro, É, eu imagino o agora. ah lá, de Porque novo. o futuro, eu não sei se eu estou lá, né, eu quero agora, até para essas crianças, para esses jovens, né. Que que você está vendo ele que está, ele é muito autista, né. Até que nível, né. Igual tem uma colega que a filha dela foi diagnosticada agora adulta. Quantas já não perdeu a visão, essa visão da mãe, né. Eu acho que ele é assim, eu não tenho eu acho. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver se é. É porque cada minuto que você perde de estimular essa criança, ele já decaiu, né. Então o futuro dele é o agora, né. Agora ele tem que ter uma boa fisioterapia, agora ele tem que ter um bom professor, porque se ele não trabalhar agora, o que que eu vou esperar dele lá no futuro? Nada, não vai ter futuro, entendeu. Porque o futuro, você pensa com uma criança assim, ditos normais, ele vai fazer uma faculdade, aí o futuro dele vai ser um médico, vai ser um dentista, ele vai ter aquele futuro. Né. Até para quem é autista, tem alunos, você vê aí que passam na USP, é autista, e não vai, não frequenta, não quer. Não é aquele mundo, o mundo dele é o quê? O mundo dele é fechado. Tem autista que não sai de casa, né. Eu vejo pelo José: "Mãe, eu não gosto de pessoas, eu não quero muito lugar", mas só que você vai ter que estimular, você tem que, né, ter lugar, você não vai também viver só a função dele. Você tem que mostrar para ele que você também tem vida. Uhum. Então não tem o futuro, né, o futuro é todo dia. E as mães têm que perceber que essas crianças crescem, elas não E vão rápido, né? ir rápido, e elas não vão ficar, né, a vida toda criança, porque quando cresce, eu vou falar um português bem claro, né, eu vejo pelo que eu já passei, você tem que dar banho. Pensa que você dá banho no adolescente, né, não é um bebezinho, né. É. Você limpar um adolescente, né, você escovar o dente de um adolescente, né. Pensa para a mãe, né, e tá ali sempre orientando, se tem é uma coisa repetitiva, é repetida, como fala? Repetitiva. Isto, é todo dia. "Ó, você tem que tomar banho". É como se você fosse um gravador, né. E eu vejo pelo José, você não pode prometer nada para ele,
Se tiver uma festa da SESB, alguma coisa que põe lá, ele fica. Vai ter festa, mãe? Vai ter festa? Então, é 5 em 5 minutos, entendeu? Então, é esse trabalho que a gente também tem que trabalhar com a gente, com ele, né? E essas crianças que eu falo, eles vão ficar adultos. Pensa bem, se você fosse autista e a sua mãe tinha que dar banho em você, né? É uma coisa assim, é uma coisa meio chocante. Pesada. É pesada, né? É. Porque, por exemplo, eu vou viajar com o José. O que que eu faço com ele? Primeiro eu tenho que cuidar dele em casa, fazer a higienização dele em casa, para depois eu, né, eu não sei como que vai ser lá, Sim. entendeu? Vai ter as condições. Vai ser então, é isso que eu falo, que enquanto é criança, você tá lá com aquela bolsa, madeira, Tranquilo. tudo tranquilo, você vai lá ter um trocador, como eu vou trocar uma criança de 19 anos no trocador, Sim. né? Eu passei uma coisa muito difícil com o José. Eu fui na feira em Jacareí, meio frio, né? E eu morava lá, aí nós fomos na feira fazendo, e eu estava sentindo um mau cheiro, falei: "Luiz, eu não tô me sentindo bem, eu acho que o José fez alguma coisa na calça". Aí eu olho ele, estava todo assim, sabe, ele tinha feito toda a necessidade, e não falou, e andando, Uhum. Tranquilo. tranquilo, eu falei: "José, a gente vai ter que ir embora". E ele começou a andar assim, né. Agora pensa, numa feira que não tinha banheiro, É. no estacionamento que não tinha banheiro, e eu não tinha levado nada. Tava preparado, né? Estava preparada. O que que o rapaz falou? "Ai, tem um galãozinho de água aqui". Dei uma lavadinha mais ou menos, sem luva, Uhum. coloquei minha blusa nele, porque estava meio frio, para chegar em casa e dar um banho. Então, é isso que eu falo, né. Então o adulto, você tem que estar ele é um adulto criança, só que ele é um adulto que tem que ter um olhar mais diferenciado, porque se um adulto beija uma criança, vamos ver, a criança pequenininha está brincando, tá, né, mas um adulto que é Uhum. autista, né, eu sempre oriento, não pode beijar, você não pode tocar, porque você tem que dar essa orientação, porque eles são adultos, eles não são mais crianças. Sim, é. E ter o respeito, porque, ele pode até estar beijando, mas o outro ali Não sabe não que ele sabe, né. é Então, complicado. é complicado, então eu não posso pensar lá no futuro, eu tenho que pensar agora no Hoje. desenvolvimento dele, É. Legal. né. Professora Marilza, obrigado, foi uma honra ouvir sua história aqui. Pra Eu gente, que espero que agradeço. você tenha gostado. Ouvir sua história de dedicação, amor e principalmente essa empatia que ela tem com todos os que precisam, né? Que tem essas características, né? É uma honra para nós, tá? Então, obrigado por trazer luz e esperança. E eu aprendi muito aqui hoje Eu também. Eu aprendi, eu tô Muito. até perplexo, porque eu achei que eu ia escutar uma história e ia ficar isento disso, e eu percebi que não. E ela tocou num ponto muito interessante, né? Que é o que algumas pessoas que sofrem preconceito falam, que elas aceitam que a pessoa pergunte para aprender, mas depois que aprende, você não pode perguntar de De novo. novo, Você exatamente. não pode ficar persistindo no erro, não. Então foi o que ela falou aqui hoje. A empatia tem que ser exercida, tem que fazer, mas o que elas não aceitam, as mães dos meninos lá, não aceitam que fiquem perpetuando isso. Você já aprendeu que é errado, então faça o certo agora. Então, É, Marisa, obrigado pela sua eu que aula agradeço. hoje aqui, viu? E olha, fiquei feliz com ele. Também. Muito, muito feliz. Isso é Marilza, vivência, né, vivência de mãe, vivência de sim, professora, né. é Foi muito importante. porque assim, eu penso assim comigo, né, o médico ele estuda, ele te dá a receita, mas quem está doente é você, né. Então, o professor, ele está lá, ele faz toda a preparação, né, e ele tem que saber que lá na sala dele não tem mais só aquele menininho loirinho bonitinho dos olhos azuis, né. E tem outros tipos de criança, que precisa ser vista de maneiras diferente e não ser tratado diferente, né. Porque as crianças, elas não têm o preconceito é o adulto, É. né. Porque ali na sala, né, eu vejo lá como eles amam essas crianças, ele ama, né, ele dá boneca, tem o que pega brinquedinho, né, é o amor que tem que ter. Então o preconceito está na gente, sociedade, né. Nossa, É, exatamente. porque a gente é muito ignorante nesse assunto, né, até a gente como mãe, Sim. né. Por isso é importante, né, esse conhecimento, né, Evoluir. entender, evoluir, ter empatia, né. É. Marilza, deixa uma mensagem para o José, né. Você falou Mas tanto do José falando hoje. tanto do José, É. que com certeza ele vai assistir esse episódio, né, com você. Deixa uma mensagem para ele. Então não só para o José, né, Sim. vou dar uma mensagem também para o Luiz, né, meu esposo.
é um companheiro que aceita o José do jeito que ele é o Parabéns, pai, viu, Luiz? Parabéns, é um pai que o José tem no dia a dia, né. Ele sente muito porque o José não gosta de dar abraço, né, então ele fica meio triste. E o José é o meu professor, né, eu que sou aluna do José, né, porque é essas crianças que nos ensina a ser boa mãe, né. Não existe mãe ruim, né, são mães cansada, né, mães preocupada, porque ela quer suporte, né, a mãe quer um suporte melhor para o filho, né, porque o filho que é ditos normais, ele cresce e vai se virar sozinho. Essas crianças não, ela vai ficar com a mãe, né. Você não sabe até que nível ele vai ficar, mas ele está ali com a mãe. E a mãe é aquela que aguenta o tranco, porque o pai trabalha todos os dias. Não tem tem pai solo, mas você pode ver que é só a mãe, né. A mãe está ali, mãe que leva na SESB, a mãe que leva no pediatra, a mãe que leva a mãe, né, a mãe, né. E a mãe é doméstica também, né, porque não é tudo, né. trabalha, É. doméstica e cuida do filho. E eu também agradeço a Rose, né, a Rose foi também minha companheira, a Legal. gente sempre às vezes eu vou meio agitada lá, discuto com ela sobre o comportamento do José, né, mas é assim, o José é a lição de vida, né, é o amar, aceitar, né. Depois que eu aceitei o José, mudei, né, eu me senti uma pessoa muito injusta, eu fiquei bravo com Deus, né, quem não fica, Somos humanos, né? eu Somos fiquei humanos. brava, falei: "Não quero, não é isso que eu pedi, né, eu quero uma coisa diferente". Mas depois eu falei assim: "Não, Senhor, eu tenho que aguentar", e foi uma lição de vida, correr atrás, estudei, né. Não é porque a Marilza é professora, ela tem estudo, ela entende, não. Você pode ter o melhor diploma, mas você aprende ali no dia a dia, porque é difícil, né. Não é fácil uma mãe que tem filhos, seja qual a sua deficiência, né, ela tá ali. É que a gente foca muito no autista, né, Uhum. mas tem ali o surdo, o cego, né, o José ele é deficiente auditivo, né, intelectual e autista, e ele é um menino, assim, que dá muita alegria, sabe, o jeitão dele, gosta muito de cavalo, ele falou, assim, que quer trabalhar na roça, que gosta de bicho, né, É, então, o José é o tudo, né. legal. Um abraço. E também agradeço vocês, tá, de ter me E a gente que Seja agradece. bem-vindo escutado Sempre, e sempre que quiser usar do nosso espaço para divulgar alguma coisa, alguma ação do projeto é. Evoluir, conte com a gente Esse projeto foi muito bom, né, é um projeto que as mães precisam de apoio, né, sim, precisam que os importante. vereadores, Vamos né, falar bastante sobre isso. porque, Vamos voltar a falar sobre nós somos mães que precisa, né, porque assim, José ele tá no Valdemar de inclusão, porque não vai aprender, mas só de aceitar, de acolher. Uhum. Aí eu fico pensando, o ano que vem é o último ano, e o que que eu vou fazer com ele, Sim, né. sim. Então a gente queria, mas assim, uma coisa de natação, não só a SESB, né, Uhum. Sim. mas coisas que vai porque são adultos, né, e adultos vai fazer o quê em casa, né. Olha aí, você, vereador, que nos escuta, que nos assiste, olha um projeto de lei bacana para instituir em Santa Branca. Um projeto para trazer realmente algo que contemple não só uma gestão, mas vai contemplar toda uma existência, todo um projeto de sociedade em Santa Branca. Fica aí a dica, hein? É. Projeto grátis aqui, hein, Claudio? Pois é, Projeto tá grátis. pronto o projeto, É. mas assim, só lembrando, né, Marisa, é para agora, É para agora. para colocar na mesa amanhã. É, não é Não para dá daqui para a 10 esperar, anos. não dá para esperar 10 anos, Não dá né? para esperar 10 anos. É, legal, muito bom. Bem, gente, muito obrigado. Para quem ficou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos. Marilza, muito obrigado Eu que pelo seu agradeço. tempo, né? Tempo é tão raro para você, precioso, e parabéns pela sua trajetória, parabéns por ser essa professora, essa mãe do Eu que José, agradeço, né, tá? eu que A agradeço essa gente, oportunidade, né. a gente E agradece. falar para as mães, né, o aceitar ser feliz, porque eles não são descartável, né, você não pode trocar, não pode dar fim, mas tem que amar, né. E a escola também, aceitar de um olhar especial, né, eles são diferentes, mas não tratar como diferente, tratar como um aluno, né. É hora de sentar, é sentar, é assim que eu falo para o José, é hora disso, porque eu vejo assim, gente, se você não educar em casa, só porque ele é autista, ele ai, né, eu tinha um aluno lá, ele falava assim: "Olha, eu sou autista e sou TDAH". O que que ele quis dizer para mim? Que eu tenho que, né, eu sou eu, você não pode falar nada comigo. Só que eu penso que a sociedade, ela não vai saber se você é autista, né, se você é TDAH. Ele vai saber que você é fulano de tal, né. Porque se você vai no supermercado,
você não vai poder mexer em tudo que você quer. Não é porque você é autista que você pode pegar e comer tudo que você quer. Exatamente. Né? Você vai no banco, eu vou querer dinheiro porque você é autista. Não, ele também tem que aprender a viver na sociedade. Então é isso que as mães precisam de suporte, né? E ver o filho dela não só como um autista ou um deficiente, mas que ele seja capaz de viver na sociedade. Né? Exatamente. Porque nós não somos eternos. Então por isso que ela tem que educar agora, né? É o limite, não. Eu não posso dizer não para ele. Pode sim. A gente recebemos não e aprendemos muita coisa. Né? A gente recebe não constantemente, né? É isso aí, na vida. Muito bom, Manilza. Muito obrigado Eu que novamente. agradeço. Gente, até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau.